dia, boa tarde, boa noite, pessoal que tá aí sempre acompanhando a gente em casa. Sejam muito bem-vindas e também muito bem-vindos, homens, a mais uma edição do nosso programa, né, podcast Vozes de Impacto, Gênero e Política. Hoje, você tá animada? Lógico que não, Estamos muito animadas. Mas também um pouco tristes, Sim. Porque hoje é o último episódio da nossa primeira temporada aqui no podcast, mas a gente fez um favor pra vocês. A gente resolveu encerrar com chave de ouro e a gente trouxe ela, a vereadora Janaína Lima, que tá aqui do nosso lado já pra se apresentar, né? E conta uma novidade, uma curiosidade sobre ela que eu acabei de descobrir. Não, vou deixar ela contar. Vai deixar ela contar? Vou deixar ela contar, porque todo mundo vai ficar com a boca aberta, assim, porque nem todo mundo sabia. Nem todo mundo sabia. Eu não sabia quando a gente convidou a vereadora, mas a gente vai ficar sabendo. Antes, vamos só para uns avisos finais. Né? Como vocês sabem, nossos episódios vão ao ar toda terça-feira no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify. Esse é o espaço que a Cria Brasil Comunicação cedeu pra gente. É um espaço apartidário, sem tretas. Aqui a gente quer falar com você, eleitor e eleitora que tá aí em casa, não sabendo com quem vai votar ano que vem. Vamos votar em mulheres, vamos aumentar a representatividade feminina na política. Aí. Né? Dá uma ajudada na galera aí, nas mulheres. Dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida. E ver, né, que até pros próximos candidatos. A gente, olha, se tiver dúvida, você vai entrar no nosso canal, no Spotify, no YouTube, e vai olhar as mulheres que passaram por aqui. Porque se você chegar pra gente e dizer, eu tenho dúvida de quem votar, eu vou mandar o link com todas as mulheres. Manda no grupo do Zap da família. Da família. Pronto, tá? Acho que mulher na política não dá certo? Toma o podcast. Esses daqui. E vai aprender que mulher na política faz muita coisa boa sim. E a gente vai ouvir com uma expert hoje. Então, chega de enrolação. Vamos lá? Primeiro eu queria começar dizendo muito obrigada, Jana, por ter topado aqui. Eu já chamo de Jana porque já é íntima, né? A construção da vida aqui. Ela me deu de presente, além, né, de ser vereadora, minha amiga, gente. Ai, que eu sou muito chique, ter uma amiga vereadora. Obrigada por ter topado esse espaço, espero que aproveite bastante. E aqui é uma troca, tá, gente? É um espaço apartidário, estão aqui pra falar das nossas lutas também. E dizer que esse caminho da política não é fácil, mas a gente tem mulheres guerreiras como a Janaína nesse caminho. Bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Flavinha. Obrigada, Núbia. É um prazer estar aqui no Vozes Potente, com duas mulheres aí vocalizando o desejo, o sonho de uma sociedade melhor, aqui representada por vocês dois. O idealizador aqui desse espaço do Cria Brasil, meu querido amigo Joildo Santos. Um beijo, um homem que inclui as mulheres, que tem todo um olhar especial. Então, estou muito feliz de estar nesse espaço de amigos. E eu vou começar contando o segredo. O segredo, é verdade, a curiosidade. Eu sou fundadora do G10 Favelas, então é uma das coisas que eu mais tenho alegria, que eu tenho honra de ter construído essa história ao lado do Gilson. São mais de 20 anos de amizade, quando a gente começou o trabalho na União de Moradores de Paraisópolis e todos os projetos sociais na pandemia, tudo que a gente conseguiu construir juntos, não é verdade, Flavinha? A gente deu uma lição de cidadania, de servir, de solidariedade, o tanto de pessoas que nós conseguimos mobilizar em torno de Paraisópolis e do Brasil, né? Muitas carretas de alimentos que serviram o Brasil todo, partindo aqui de uma ação conjunta nossa. Então aqui não é o chapéu de vereadora, é o chapéu da amiga, da irmã que ajudou a construir aqui nesse território, quando a gente não tinha dinheiro nem para almoçar. Almoçar eu acho que é um luxo, né? Nem para pagar passagem, minha gente. Então, assim, foi sofrido pra gente chegar até aqui, mas graças a Deus, com o apoio dos amigos, olha só, tudo que o G10 Favela se transformou. Aqui vendo esse espaço, o crescimento do Joildo, meu querido amigo, irmão de jornada. Então, a gente só tem agradecer o Papai do Céu por tudo que ele tem feito, porque não é brincadeira, né? Lembro, o Joildo esses dias até me mandou uma foto de 20 anos até. Você quer acabar comigo? Né? 20 anos, quando o colágeno tava bombando na cara. Mas eu acho que isso só mostra, né, o quanto a trajetória de cumplicidade, de amor ao próximo, o espírito do servir, tudo que eu aprendi com os meus irmãos aqui de Paraisópolis, que eu levo para Câmara Municipal de São Paulo com políticas públicas que hoje eu me orgulho de ter o meu nome como autora e que beneficiam não só as mulheres, as crianças de Paraisópolis, mas que beneficia toda São Paulo, quase 13 milhões de pessoas que moram, essa cidade que é um país.
Então, Sim. acabei de sair de uma reunião com o prefeito, ele falando que Portugal, todo Portugal, 10 milhões de cidadãos. São Paulo, 13 milhões. Então, você vê, São Paulo é um país. É uma nação que precisa ser encarada e respeitada como nação. E a gente também tem que entender a potência e a força da nossa cidade. E o que cada cidadão, tudo que se planta aqui, germina, dá fruto. Então, Sim. isso é maravilhoso. Obrigada, Jana. Perfeito. E vamos começar aqui com as nossas perguntinhas, né, no Vamos começar. Acho que a sua trajetória já é a prova de que onde há vontade é um caminho, né? Verdade. Mas a gente quer entender como que você chegou nesse caminho, como que a política surgiu na sua vida? Sempre foi uma vontade ou foi uma coisa que... uma missão que chegou do nada? Acho que aconteceu naturalmente, né? Eu sou filha de líder comunitária, minha mãe é líder comunitária no Capão Redondo. Na minha visão, ela é a maior líder comunitária do Brasil. Quem conhece minha mãe vê que ela, o espírito do servir como pessoa, o amor, a dedicação, o olhar para o outro, é algo inerente à pessoa dela. E o meu pai, que é um motorista de ônibus aposentado, que é aquelas pessoas que muitas vezes estavam angustiadas porque não tinham como ir buscar um emprego, porque não tinha o dinheiro da passagem, buscava uma orientação com ele. Então, assim, eu tive a felicidade de ter paz e dentro da minha casa ser um ambiente em que as pessoas se sentiam acolhidas. Tanto para contar suas vitórias, porque a gente não só... contava os momentos de dificuldade um para o outro. Tinham muitos momentos felizes, como eu consegui o exame que eu estava procurando, a vaga na creche que minha filha estava esperando, o emprego que nunca apareceu, com o apoio e a mobilização da comunidade, mas também os momentos difíceis e desafiadores, né? Então, uma coisa que eu sempre conto, que teve 2 episódios que me marcaram muito, né? Eu lembro que uma família grande foi buscar a cesta básica em casa, e sempre tinha cesta básica em casa. Como aqui no G10 a gente sabe que as pessoas buscam e a gente sempre procura ter cesta básica aqui. Então, era uma coisa que era recorrente. E aquele dia não tinha cesta básica para entregar. E minha mãe abraçou, a mulher começou a chorar. Eu falei, você não tem problema não, meu amor. Onde comer meus filhos, come os seus também. Vem aqui à noite. Então, isso para mim foi uma lição que... eu era criança, eu não entendia a dimensão do que isso representaria na formação da minha pessoa, do meu caráter e tudo mais. E o segundo, quando teve uma grande enchente do início da década de 90, ali nos fundos do Capão Redondo, e minha mãe mobilizou toda a comunidade que tinha carro e começou a buscar mulheres e crianças e deficientes. E todo mundo se dividiu para dar banho, abrir as suas gavetas, dividir suas roupas, separar alimentos para doar para essas famílias. E eu lembro que eu e meus irmãos, a gente virou, mãe, mas a gente não tem muito. E minha mãe olhou pra gente e falou assim, você não tá vestido? Você não tem o que comer? Então abre sua gaveta, porque o amanhã Deus proverá. E eu acho que é você ter essa fé, essa certeza do impossível, do que não é visível. Eu acho que foi essa crença, essa certeza da vitória foi a maior lição que minha mãe me deu aquele dia. A primeira, de generosidade, de compaixão, de amor ao próximo. E a segunda é de acreditar no dia melhor e de você não olhar para o outro com compaixão. Então eu acho que foram lições que forjaram a figura pública que eu sou hoje. E quando me tornei adolescente, aí foi aonde se encontrou até Janaína e Gilson Rodrigues. Nós éramos 2 adolescentes que sonhávamos em mudar o mundo, erradicar o analfabetismo. Então isso fez com que a gente mobilizasse vários jovens da favela, né, do Brasil todo, em torno desses ideais.
E isso fez com que um apoiasse o outro, um mudasse a história do outro, e a gente saiu do que ali era considerado um ponto negativo, porque infelizmente não existe igualdade de oportunidades no nosso Brasil ainda. Eu acho que isso é o marco zero que a gente precisa lutar, porque não tem como você falar de meritocracia sem você falar de igualdade de oportunidades. Então é importante a gente entender do lugar que a gente saiu e aonde a gente chegou e tudo que a gente teve que atravessar. Então, olhando para trás, eu tenho muito orgulho e acabou sendo um processo natural as pessoas olharem e me identificarem como uma liderança e os convites para vir na política, o engajamento também político, porque a gente olhava para um determinado momento da política e não se sentia representado por elas. Então, se ninguém me representa, eu tenho que ser capaz de me representar. E muitas pessoas falam, olha, eu não me sinto representado, vou lá me representar, mas não conquistou seu próprio voto. Então, a sua verdade, a sua essência não consegue passar para as pessoas porque ela mesma bloqueou a sua verdade. Então, é muito importante esse processo de nós mulheres, nós acreditarmos em nós mesmas e a sororidade, que a gente tanto fala, se torne uma realidade para que uma se apoie na outra, para que juntas a gente possa construir a igualdade de oportunidade com equidade de espaços. Isso aí, muito bom, Jana. Maravilhosa. Né? E já pegando esse gancho, né, de representatividade, você teve a sua mãe ali, né, uma presença feminina muito forte, mulher guerreira, né, pra quem conhece a mãe da Jana sabe quanto que ela, né, nem parece assim, tipo, ela parece uma jovem ainda, de tanta energia que ela tem. Dona Lourdinha! Dona Lourdinha, um beijo. Beijo. E aí, tem uma pergunta que fala assim, que diz assim, né, que eu queria que você me respondesse ela, que é: qual a importância da representatividade das mulheres na política, especialmente nos cargos legislativos? É muito importante a presença da mulher, porque não pode se falar de nós sem nós. É muito importante a gente entender a profundidade disso. Por muitos e muitos anos, nós mulheres tivemos homens falando e decidindo a política pública sem nós. Então, pouquíssimo tempo, até 2016, não tinha um banheiro feminino no Senado. Sim. Gente, a gente está falando assim, ontem. Então, a gente começa a se deparar com questões assim, por que um homem vai entender o que representa você ter que fazer um pedido de uma laqueadura e ter que ter a autorização do marido? Isso é um cúmulo, gente. Eu ficava... Ou Isso até caiu. coisas mais básicas, né? Menstruação. Menstruação, como que ele pode decidir sobre uma pauta como sim. essa se ele não menstrua? Então, são questões que é importante, a importância da creche. Sim. Então, quando cheguei vereadora, eram 69 mil crianças esperando. Sem creche? Sem creche. 69 mil. De lá para cá, foram 85 mil vagas em creche criadas a partir da minha lei. Porque eu sou a prova do que a creche pública pode fazer por uma criança. Sim. Então, como alguém pode falar de nós sem nós? Não existe essa possibilidade. Então, se a mulher ela quer se sentir representada, ela precisa ser representada por uma mulher. Não porque nós vamos nos dividir entre homens e mulheres e vai ter uma competição. Eu acho que isso chega a ser ridículo até o que tentam construir. Porque não, vamos trabalhar juntos. Se complementam homens e mulheres. A mulher tem uma sensibilidade diferente, tem uma visão humana. A mulher ela tem um espírito maternal. Então ela torna a política pública mais acolhedora, mais humana, mais sensível para a população. Coisas que assim um homem não pensaria, Núbia. Entende? Então é muito importante, Flavinha, a gente ter mulheres nos representando. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo, porque eu gosto de ouvir a opinião de todo mundo a respeito disso.
Se a gente sabe que as mulheres, elas têm todo esse poder de olhar para uma determinada situação de maneira mais empática, mais humanista, mais sensível, por que ainda é tão difícil convencer de que um voto numa mulher é uma coisa boa para nossa sociedade? Então, existe um machismo enraizado, né? Isso não é uma novidade, né? Então, se criou um senso inconsciente, né, de que os homens representam os interesses da sociedade globais de uma forma melhor e mais qualificada, tá? Que a mulher. Porque só atribuem à mulher essa visão humanista e empática. Mas eu, por exemplo, eu sou a vereadora que ajudou o prefeito a regularizar as contas públicas. Sou a autora e sou a relatora do PPA que colocou São Paulo alinhado com as agendas internacionais, que relatou a reforma da Previdência, que apoiou, foi a líder da desestatização, que colocou pautas importantes e que viabilizaram recursos para São Paulo hoje não ter fila de creche, ser uma cidade referência que na pandemia não faltou um prato de comida, não faltou um enterro decente, tampouco faltou um leito de hospital. São Paulo deu um show porque tinha recurso. E quem fez isso, quem liderou essa pauta dentro da Câmara foi uma mulher. A prova de Teve homens que também lideraram ao meu lado, sim, mas tinha uma mulher. Tinha uma voz feminina bradando os interesses da cidade de São Paulo. Então é importante a gente entender que a mulher, agora, por exemplo, nós estamos pautando, acabei de apresentar a criação do Fundo Soberano da Capital. O que é isso? O Fundo Soberano é... Grandes países, grandes nações têm o Fundo Soberano. O maior dele é da Arábia Saudita. Vamos dar o exemplo da Noruega. Noruega, o Fundo Soberano da Noruega é o maior acionista da Apple. Então a Apple, uma empresa americana, que todo mundo sabe que lucra pra caramba, certo? Esses dividendos vão para o que hoje se considera o maior IDH da humanidade, que é o IDH da Noruega. O que é esse IDH, Janaína? É quando a gente fala do Índice de Desenvolvimento Humano. É aquela política pública que acolhe o ser humano, que desenvolve o ser humano com índices de educação, saúde, cidadania. Então, todo esse sentimento de pertencimento da cidade bomba na Noruega. E como eles financiam isso? Com os investimentos certeiros do Fundo Soberano. Então, nós estamos separando 0,20 do orçamento da cidade de São Paulo para investir em inovação, tecnologia e empresas rentáveis, que o lucro dessas empresas, além de gerar mais recursos para a nossa cidade, vai fomentar uma virada de chave no nosso futuro, do nosso IDH. Então, o que a gente precisa pensar é São Paulo do tamanho que é uma nação, como a gente começou dizendo. Então, aqui, a gente não pensa, né? Como, sou autora, sim, da lei que zerou a fila de creche, da lei que acolheu as mulheres, que possibilitou que mais de 85 mil mulheres saíssem para trabalhar, que tivessem dignidade de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, garantir a autonomia delas, porque muitas delas sofriam violência dentro de casa, sofriam abuso de uma série de psicológico, econômico, e que muitas vezes falam, tá bom, eu sei que eu preciso sair, mas eu vou pra onde? Com que autonomia? Qual é o primeiro passo? Então, quando você fala pra mulher, vai lá, vai ganhar o mercado de trabalho, que o seu filho tá bem cuidado, e a gente colocar uma creche pública com 5 refeições, nenhum alimento industrializado, com um horário que a mãe consiga ir trabalhar e voltar para buscar o seu filho. A criança fica 10 horas dentro da creche, com todos os cuidados que são necessários, com 5 refeições. Isso muda tudo. Então a mãe tem a tranquilidade de deixar o seu filho num ambiente seguro e ganhar o mundo. Então só entende a importância de uma política pública dessa uma mulher. E parece coisa de país desenvolvido, né? Mas na verdade é aqui. É aqui. É aqui. Caramba. Caramba.
Parabéns, Ana. Eu tô aqui só recalculando aqui. Mas me diz uma coisa. Como você tem contribuído para aquela questão da CPI, do assédio sexual de crianças e adolescentes, que tá tendo agora em São Paulo, né? Tá tendo uma CPI, se eu não me engano. De mulheres. De mulheres, né? Assédio sexual contra mulheres. É a que surgiu do caso da Unisa? A Unisa foi um dos casos, né? Tem que vários, motivaram, né? Porque tem para todos os gostos, né? Infelizmente os abusos, né? São inúmeros que a gente assiste todos os dias, né? Você começou comentando com crianças e adolescentes, tá aí o Instituto Libertas, que faz todos os dias vários alertas, super importante o trabalho deles, mostrando nossa querida, mostrando o trabalho, né, de tudo que é feito, a Luciana Temer, né? Que é feito assim um brilhante trabalho de pesquisa, de engajamento. Então, a sociedade precisa se sensibilizar. O caso da Unisa foi uma coisa que comoveu a sociedade, né? E além da CPI, eu tenho o projeto de lei que está tramitando na casa, que é a política municipal de combate e enfrentamento ao feminicídio e todo tipo de violência doméstica, que é muito importante. Há quase 6 anos, a gente faz anualmente um seminário de violência doméstica, tá? de enfrentamento de políticas, né? Desenvolvimento, qualificação do enfrentamento da política de violência doméstica com as guardas municipais, que quem está lá na ponta e que acolhe essas mulheres. Então, nesse último ano, a gente recebeu de 152 municípios diferentes de todo o Brasil. Então, reconhecendo o trabalho e a importância desse seminário que é feito juntamente com a Secretaria de Segurança Urbana, com a nossa querida secretária Elza. Então, acho que é de suma importância a gente debater o enfrentamento dessas questões e não tem esse papo, não, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher sim. Não tem conversa fiada, não. Homem safado tem que ir pra cadeia, sem moleza, entendeu? E a sociedade não pode passar pano mais pra isso. Verdade. Concordo 100%, não tiraria nenhuma vírgula. Também. Eu acho que tem que pagar, eu acho que a justiça tem que ser feita e não tem essa de ficar batendo mulher. Não tem como. E aí entra numa pergunta que eu queria muito discutir com você, porque a gente sabe que você criou o marco legal da infância, né? Se eu tiver falado errado, você já me corrija, por favor. Eu queria entender mais sobre esse marco, porque quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente entende também que ela tá num ciclo, né? Sim. Então, por exemplo, o caso da Ana Hickman agora, ela viu a mãe dela sofrendo violência doméstica na infância, e aí a vida foi levando ela para diversos relacionamentos e hoje, né, acabou reproduzindo, entrando naquele ciclo de novo. Dentro do marco que você montou, escreveu, eu acho que dá pra gente conversar com o pessoal de casa o que é esse marco e se em algum momento esse tema ele é abordado dentro do projeto, o tema da violência doméstica. Dentro do marco legal, não. Tá. Mas de que forma, indiretamente, ele é abordado? A gente coloca que famílias, né, no caso também mães, que tenham criança até 6 anos é prioritária na política de habitação. Tá. Então, isso é uma diferenciação super importante. Mas o que o marco legal? O marco legal, eu peguei a tese do Prêmio Nobel James Heckman. Foi uma aventura, porque o que eu passei a fazer? Todos os dias eu mandava pro James Heckman. Meu sonho era conhecer o James Heckman. Né? Então é aquilo, meu amor, é a força H de onde eu vou acabou. Entendeu? Ele é o homem, entendeu? Porque eu falava da criança, tá bom, né? Tá bom, nossa, que legal, né? A política da criança. E, povo, tá criança bom, eu viro coautor. Então, assim, foi um processo bacana, foram 98 cafés entre secretários e vereadores. E a gente começou, então, a trabalhar a importância. Mas eu não sentia que as pessoas tinham comprado. Então, do texto inicial,
eu tinha sido aprovada pelo núcleo de ciência pela primeira infância para ir estudar em Harvard, fazer aquela imersão em Harvard em neurociência em primeira infância. Quando eu voltei, eu falei assim, eu preciso pegar a tese do James Heckman e transformar em lei. E comecei a me debruçar nisso e compartilhando com o James Heckman. Quando o James Heckman veio para São Paulo, finalmente eu consegui, ele gravou um vídeo e disse, essa lei vai mudar a vida das crianças. E mudou mesmo. 10 dias depois, a lei foi sancionada, com o apoio da JCDecol e todo o mobiliário da cidade comunicou os 5 passos do brincar. Eu traduzi como a campanha que Boston Basics, né, que a cidade de Boston fez, que chama Boston Basics, que transformou Boston a cidade amiga da criança. Eu falei assim, eu quero que São Paulo se torne também a cidade amiga da criança. Então, com isso, a gente traduziu essa campanha e conjuntamente a sanção do projeto com a campanha traduzida em todo o mobiliário urbano no Dia da Criança de 2017. Então foi um super marco, foi minha primeira lei sancionada, então é uma coisa assim que eu tenho um super carinho, um super orgulho, que zerou a fila de creche como? Essa lei que zerou? Foi essa lei que zerou. A gente abriu novas formas de geração de vagas. Então, normalmente, tinha que licitar, tinha que fazer não sei o quê. Então, até construir a creche, a criança já fez 3 anos. Então, resumindo, não adiantava. Então, a gente buscou, seja por meio de editais de credenciamento de instituições de ensino, seja por parceria, convênio com ONGs e outras formas que o poder público conseguiu viabilizar, a gente conseguiu então abrir 85 mil vagas em creche. Óbvio que isso também depende muito dos prefeitos. E eu não posso negar, assim, o prefeito Ricardo Nunes, assim, é um sonho, ele é super comprometido com o marco legal. A gente fez o trabalho de colocar de pé uma lei exemplar, uma lei alinhada com o que tem de mais avançado do mundo, mas o prefeito tem a missão de tirar do papel tudo isso. Então isso é fundamental, como também o Bruno Covas fez de uma forma exemplar também. Então é importante esse reconhecimento também do lado do legislativo. Então a gente pautou na área da saúde, porque o Marco Legal da Primeira Infância, ele pauta a política pública de 9 áreas: educação, saúde, assistência, habitação, cultura, esporte, lazer, secretaria de governo como grande coordenadora, direitos humanos. Então todas essas áreas têm um comitê, né, que é coordenado pela Coordenadoria de Políticas de Primeira Infância, que está embaixo da Secretaria de Governo, que faz a coordenação, e mensalmente tem um encontro que faz dessas pessoas que são recomendadas, né, uma de cada secretaria e dois representantes da sociedade civil organizada, trazendo uma visão. O que a gente pode aprimorar, o que está dando certo, o que cada um precisa colaborar um com o outro. Então, o que parecia impossível, uma política intersetorial, multissetorial, mostrou que é possível, com diálogo, com paciência, com altruísmo. Então, eu vi várias vezes a Secretaria de Educação recuando, eu vi muitas outras vezes a Secretaria de Saúde recuando. São Paulo hoje foi além da lei. A gente está fazendo até cirurgia intrauterina. Então, veja o que esse sonho de uma política. A gente tem também no Marco Legal a família acolhedora, né, que é uma política incrível, que você dá a possibilidade de uma família adotar a criança por 2 anos e você dá todo o cuidado essencial que essa criança precisa, né, com o apoio, com o suporte do Estado. Então, são várias políticas públicas que englobam o Marco Legal da Primeira Infância, e focado também, além de tudo isso, a gente colocou até coach school. Então, sabe, ensinar as nossas crianças inteligência emocional, como é que a gente consegue fazer com que a explosão
né, das sinapses. O que é essa tal da sinapse, Janaína, pelo amor de Deus? É aquele choquinho que a gente assiste nos cérebros, né, que muitas imagens, né, um neurônio se conectando com o outro e que dá aquela sensação do choquinho. Então, quando a gente faz essa explosão, significa que aquela criança está sendo desenvolvida no seu potencial máximo. E é nesse momento que a gente decide se as crianças vão ser crianças medianas ou Einsteins. Então, que a gente seja uma fábrica de Einstein, que a gente consiga, inclusive, dar suporte a essas crianças com alta dotação, para que a gente possa gerar isso, é recurso público na veia. A gente está fazendo com que essas crianças que têm o seu desenvolvimento maior tenham a probabilidade de 30% a 70% a mais de renda na idade adulta. Então, você imagina cada criança que está tendo essa oportunidade, o desenvolvimento e a geração de renda, de entrega para o seu país. Então, o compromisso, o país que a gente vai ter amanhã é o compromisso do Estado com as nossas crianças hoje. Então, é muito importante a gente entender, tem um conceito que os indígenas trazem, que eu gosto muito, que a criança, a responsabilidade não é só da mãe, mas de toda a aldeia. Então a gente precisa ter esse sentimento. O compromisso das nossas com as nossas crianças é de todos nós. Então nós precisamos ter essa consciência que o compromisso da criança tem que estar latente no nosso coração pelo compromisso do Brasil, não do futuro, mas do já, que começa com as nossas atitudes. Sim, e aí já entra um questionamento também. Como que a gente consegue mobilizar a comunidade para que ela se torne de fato uma aldeia e que todo mundo olhe para aquela criança, ou até mesmo olhe para aquela mulher que pode estar ali passando por uma situação que não está tão legal, mas que ainda ninguém sabe. Como transformar, eu acho que é isso, né? Sim. Como transformar as comunidades em comunidades mais inclusivas, principalmente priorizando a atuação da juventude, das mulheres dentro da política. O ciclo de violência, infelizmente, ele é muito presente nas comunidades. Então, sim. Quem vive dentro das comunidades sabe disso. Então, a mãe sofre violência do pai. Sim. Aí a mãe, normalmente, é mais impaciente com os filhos. E os filhos geram problemas, né, de questões de relacionamento e comportamentais na escola. Né? Eles vão reproduzindo. Então, tem uma reprodução dessa violência. Como que a gente quebra? Com amor, com acolhimento. Então, não existe fórmula. Teve uma aula, eu lembro que a primeira aula que eu tive em Harvard foi com um professor que chama Jackson Coffey. Ele é maravilhoso. É o maior pediatra de Boston. É um dos grandes cientistas de Harvard. Excepcional. Ele apresentou um estudo de uma criança que tinha... Não sei se vocês lembram que eles analisavam se a criança tinha um gene da violência. Ah, lembro. Você lembra dessa conversa? Eu lembro que até teve num CSI da vida, Sim, um cara que isso falou, aí. não, eu sou serial killer porque eu tenho... Isso. Um gene. Isso. Esse gene, ele é alterado quando essa criança é incluída num lar de amor, de respeito, de solidariedade. Então não existe limites pro amor. Eu gosto muito de exemplificar isso, que eu acho que foi uma das coisas mais comoventes da minha vida, foi quando eu encontrei Arun Gandhi, o neto de Gandhi. E ele me apresentou a Universidade de Gandhi, porque a Índia, ela tem 200 castas. E cada casta tem o seu idioma. Então não é uma coisa tão simples você fazer uma política pública que permeie todo o país. E ele me disse, e ele começou a me dar alguns exemplos de como eles executam os programas sem que eles digam uma única palavra. O amor, o amor ele extrapola esses limites. Então, quando a gente também começa a estudar pesquisas, que as pessoas olham para você e vê se você passa credibilidade ou não, mais de 70% pela sua expressão corporal, 7% pela sua fala. Então, os seus gestos diz muito mais do que a qualidade do seu texto.
Então, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em decorar um texto para fazer uma apresentação e esquece de olhar para as pessoas e mostrar sua verdade. Sim. É isso que conta, é isso que fala alto. E quando essa verdade está alinhado a um amor maior, que é essa irmandade que existe entre nós, não tem limites para transformação. Então eu acho que o sonho de todo mundo que entende o potencial disso é como a gente pode fazer uma política pública em que o amor resplandeça, em que as pessoas se sintam incluídas, né? Porque hoje as pessoas que executam a política pública também estão excluídas delas. Porque muitas dessas mulheres que vão lá acolher as mulheres sofrem isso em casa. Sim. Então são muitos os desafios que nós temos, muitas camadas que a gente tem que superar, mas que é possível. Sim. Agora, qual é o passo 1, qual é o passo 2? Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Eu defendo muito as crianças, porque é como Mandela disse, né? Se a gente pode ensinar uma criança a odiar, a gente também tem a capacidade de ensiná-la a amar. Então, que a gente tenha a capacidade de, dentro das nossas escolas, criar um ambiente tão amável, tão acolhedor, que essa criança escolha e decida amar e ser algo que realmente resplandeça na sociedade que a gente acredita. E como ensinar essa criança a importância da política? Quando você é acolhido pela política, naturalmente você entende. Eu cheguei na Câmara e eu já sabia a importância da creche. Eu nasci com epilepsia refratária. Então, na minha infância, eu dava de 5 a 8 convulsões diárias. Então, eu começava o dia na creche e terminava no hospital. E minha mãe, por muito tempo, considerou que eu jamais conseguiria ter uma vida normal. E criou meus irmãos falando, olha, vocês têm que cuidar da irmã de vocês, olha, vocês não podem esquecer da irmã de vocês. Então, sempre com essa interdependência. Sim. Então, meus irmãos sempre se sentiram, assim, muito responsáveis pela Janaína. E uma professora na creche, ela chegou para minha mãe e falou, Dona Lourdes, sua filha é muito inteligente. A senhora devia incentivar. Ela tem a parte cognitiva dela perfeita. Foi a minha professora da creche que me deu autonomia. Ela foi a pessoa que olhou para mim não como uma menina doentinha da comunidade, mas como uma criança potente. Então a gente precisa construir uma educação em que os educadores olhem para as nossas crianças como potência. Sim. Independente da condição que ela esteja. Sim. E vendo você falar, me traz muito a ideia de que para a gente construir uma política pública, ou um projeto de lei, ou o que for, que seja de fato transformador na vida das pessoas, é importante a gente ter esse lugar de representatividade, né? Muito. Eu sei o que é porque eu passei por aquilo. Então, por exemplo, se você não tivesse desenvolvido essa doença, né, talvez você não tivesse tido esse olhar atento de que, olha, aqui a gente vai precisar atacar desse certo ponto, ou a gente precisa olhar para as crianças, a gente precisa garantir autonomia para as pessoas desde os primeiros anos de vida, porque isso foi muito importante para sua virada de chave, né? Totalmente, totalmente. E aí, quando eu chego vereadora, a primeira manchete da segunda-feira após a eleição fala que 69 mil crianças esperam uma fila de creche, qual é a prioridade do meu mandato? Será essa fila de creche. Então, para que mais Janaínas, para que a gente não tenha a Janaína como uma exceção, mas como regra. Então, eu acho que esse lugar de fala, de ter saído da onde eu saí e ter tido a oportunidade de sentar na cadeira que hoje eu tô, fez total sentido e total diferença. Porque, obviamente, que o meu olhar é diferenciado. Também luto pelo cannabis medicinal, porque eu sou usuária do cannabis medicinal. O cannabis me trouxe uma autonomia e um processo, a possibilidade de um tratamento
independente dos preconceitos que existem. É científico, é médico, sabe? Então, eu tive a oportunidade de ganhar mais espaços, mais voz, ter mais saúde. Isso não tem preço. Então, tudo aquilo que eu vi, que fez diferença na minha vida, eu uso o meu mandato como uma grande escada para que outras pessoas vivam essa diferença também. Eu acho que essa é a potência de você ser representado pelos iguais. Então não tem como você dizer, entende, que uma pessoa que nasceu na comunidade, uma pessoa que sabe o que é a dor do outro, ela vai chegar num hospital, ver uma fila de hospital e ser indiferente, sendo que ela foi uma dessas pessoas que também não foi atendida. Eu cansei, eu lembro muito bem, eu desmaiada, minha irmã me carregando no braço na estrada de Itapecerica, e no hospital não queriam me atender. Meu Deus. Negavam atendimento. Ou então me deixava no corredor horas a fins. Então, assim, isso é só o retrato de milhares de brasileiros. E que todos os dias eu acordo e digo como eu posso fazer diferença na vida dessas pessoas. E ter vivido tudo isso faz parte do meu DNA, faz parte da minha conduta, faz parte da minha rotina, do meu desejo de querer fazer a mudança. Porque São Paulo, ela tem essa grandiosidade, mas essa urgência. Porque a gente, sim, é a terra da oportunidade, sim, mas a gente também tem muitas diferenças sociais que precisam ser reduzidas as suas distâncias, e isso só é possível com política pública séria. Nossa, eu me pego muito assim, nessa sua trajetória, história de vida, muitas coisas assim, né, que eu também já passei, assim, essa questão do hospital, alguns parentes também que tem essa questão da epilepsia, e o quanto é que é importante, né, tipo, ver você, vereadora, que vem, tipo assim, da periferia falando, tipo assim, eu acho que eu e também a galera de casa que vem da periferia tá se sentindo muito representado, porque é isso, né, tipo assim, passou pelo aquilo ali, pela dor, mas tá aqui lutando, né, por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E eu acho que é isso que a política falta, mais pessoas reais, mais pessoas assim que tenham vivido de fato a nossa realidade, mais representatividade como você, assim, na política, né? Super. E é isso, né, gente? Essa fase aí que favelado é coitado, já era, meu. A gente tá na roda dos negócios, a gente tá falando de business, de empreendedorismo, de potência, da esposa que saiu ali da condição de dependente do marido e que montou a empresinha do bolo de pote e que tá arrebentando na comunidade, tá pagando as contas dela, e o marido tá lá quietinho, não pode mais cantar de galo não, porque quem tá mandando na bagaça é a mulher. Então, assim, você tem hoje uma nova perspectiva dentro das comunidades. As comunidades estão cada vez enxergando a potencialidade dela construir o seu destino, dela construir e ser decisivo no dia a dia. Bom, acho que a gente tá chegando ao final aqui, né? Mas eu tenho algumas perguntinhas ainda pra finalizar, tá, Jana? Qual o conselho ou mensagem que você gostaria de compartilhar com as mulheres da comunidade periféricas e que buscam se envolver mais na política? Uma pergunta difícil. Mas eu acho que essa resposta, ela tem que vir do coração e eu olhar para a Janaína de 20 anos atrás. Quando eu decidi ser candidata a vereadora, um grupo de amigos me procuraram e falaram assim: Jana, a gente quer você como candidata. Eu tinha R$1.000 na conta e estava grávida de 8 meses. Meu Deus. E por muito e muito tempo, até os primeiros meses, né, durante a campanha e também os primeiros meses de mandato, as pessoas perguntavam para mim: o que você vai fazer com o seu filho? E eu respondia: se fosse o meu marido, você estava perguntando isso? Claro que não. Então, existem muitas coisas, muitas barreiras que precisam ser ditas. Nossa, são óbvias, mas precisam ser ditas.
Então, a primeira coisa, eu não olhei que eu tinha R$1.000 na conta. Eu não olhei que eu estava grávida de 8 meses. E eu não dei bola para opinião que não condizia com os meus sonhos. Porque você tem a possibilidade, troque de amigos, mas não troque de sonhos, porque seus verdadeiros amigos compartilham dos seus sonhos. Então isso foi uma coisa assim que marcou muito a minha trajetória. Então as pessoas que não comungavam dos meus sonhos e não vibravam com eles, automaticamente essas pessoas estavam fora desse grande propósito. Então o que eu poderia dizer para todas as mulheres que estão se imaginando na vida pública é que elas vão para o espelho, sabe? Olhem para elas e responda a pergunta: você votaria em você? Se a resposta for não, o que você precisa fazer para vir esse sim? Busque esse sim. O primeiro sim que a gente precisa conquistar é o nosso. Porque a gente tem uma sociedade, você está vendo e fala assim, nossa, mas por que você está considerando o não? Porque nós mulheres, nós muitas vezes não nos achamos capazes. Nós delegamos para um terceiro os nossos direitos, a nossa voz. Então você tem que olhar no espelho e ver a potência da sua voz. Enxergar a líder que você é, a possibilidade de você fazer a mudança na sua comunidade, no seu bairro. Então quando eu busquei esse sim, olhando para o espelho e me senti capaz de buscar o mundo, em 40 dias, com um filho no braço, eu falei com mais de 1.000 pessoas. E cada pessoa representava 20 votos. E eu fui eleita com 19.425 votos. Chame seus amigos, seus leais amigos. Não olhe para suas dificuldades. Mire um sonho alto. Todos nós somos capazes, com muita determinação, com muita persistência e com muita ajuda. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Por isso que teve uma coisa assim que me tocou muito quando eu fui para o Vale dos Silícios. Porque o Vale dos Silícios, eles falam muito da tal economia compartilhada. Que isso sempre existiu na comunidade. Eles não me falaram nada novo. Eu ficava buscando o que eu vim aprender aqui. Nada, minha gente, porque tudo a favela já dá aula. O açúcar você busca do vizinho. O feijão que falta, a vizinha do outro lado tem, e não falta nada na sua casa. É essa visão de cocriação, de fazer junto. Essa é a potência de quem nasce de uma periferia, quem nasce de uma favela. Essa garra, essa resiliência de você buscar, de não ter um não, que ninguém vai te parar. Com essa certeza no seu coração, com esse sim do espelho, ninguém vai te segurar. Então vamos fazer com que mais mulheres ocupem os espaços de poder e que você, que não se encontra nesse lugar de ser candidata, escolha uma mulher. Sim. Apoie uma mulher. Muito importante. E lembre-se sempre, para falar de nós, precisa de nós. Isso aí. Perfeito. Maravilhoso. Vereadora Jana, já tô aqui querendo, eu quero ser amiga também, gente. Isso aí, Eu quero entrar no clube. Ai, meu Deus. Muito obrigada pela sua presença. Como a gente falou, hoje, infelizmente, é o último episódio da nossa primeira temporada. Mas a gente queria muito encerrar com você, com chave de ouro, com toda a sua expertise e toda a sua história, não só com a Flá, mas com o Joildo, com o Gilson, com a história o de Giba, Paraisópolis, todo mundo, né? Paraisópolis. Então foi uma honra e um prazer enorme, imensurável ter você aqui com a gente hoje, tá bom? O prazer foi Flavinha? todo meu. Eu agradeço muito, muito enriquecedor fechar com chave de ouro com você. Gente, então acompanhem, assistem, que vale muito a pena. A gente ficaria horas e horas aqui. Ficaria só perguntando. Mas dessa vez a gente prometeu pra produção que a gente não ia passar ia tanto. cumprir, gente. Que as plaquinhas elas já estão rodando. Né, Gabriela? Mas e aí? Acabou, Eu tô né? triste, eu não queria acabar, né? Pois é. Mas é isso. Vereadora, para quem ainda não conhece seu trabalho, quer conhecer mais sobre o que você tem feito para a cidade de São Paulo, se você puder passar suas redes sociais, como te acha no LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo o que você tiver.
Janaína Lima Oficial. Janaína Lima Oficial. Qualquer rede. Arroba Janaína Lima Oficial no Instagram. No Facebook, Janaína Lima Oficial. Pode chamar, tomar um café lá no seu coworking. No nosso coworking, muito bem, que já teve mais de 400 projetos feitos pelos cidadãos. Dentro lá, a gente tem um programa incrível de embaixadores da mudança. Eu espero que muitas pessoas, muitos ouvintes que tá com o seu sonho na gaveta, tome coragem, se inscreva no cowork. Eu vou ter o maior prazer de ser parte da realização desse sonho e fazer com que a nossa cidade seja a cara dos cidadãos. Isso aí, Isso, é o que gente. importa, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, galera, que acompanhou a gente, né? E até ano que vem, E acho, até ano que né? vem, eu acho. Segunda temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.